Salve, amigos e amigas. É uma quinta-feira, nossa, quente pra caramba. Oh, Jesus, tá muito quente hoje. Falta 3 dias aí pra partida contra o Botafogo, lá em Ribeirão Preto. Mas eu quero falar aqui algumas coisas que tô cansado de falar, né? O tanto que eu já falei disso, desse pardal aí. Eu não vou nem entrar em casa aqui, no caso do Pedrinho, né? Que a ex-namorada dele tá acusando ele de agressão, violência doméstica e tal. Porque eu não tenho que resolver nada, viu, gente? Aí que tem que resolver é a polícia, que tá resolvendo, que tá investigando ele. Se concretizar que ele agrediu ela, espancou e tal, demissão, vai embora, volta lá pra Rússia. Desculpa, obrigado por tudo, Pedrinho. Mas se não for concretizado, vai ter que continuar. Então, vou torcer para que ele não tenha feito isso. Até agora ele não se declarou, não defendeu nem nada. Mas eu vou torcer para que nada disso tenha acontecido. Por favor, Pedro, por favor. Mas enfim, o que eu tenho para falar para vocês hoje sobre o treinador? O treinador do São Paulo, o Pardal. Pardal, aqui ó. Aqui ó. Faz tempo que ele não aparece, né? Aqui ó. Ó o Tucaninho. Ó o Tucaninho. Bim, jingle, jingle, jingle. É o Tucaninho. O que eu tenho pra falar dele, viu, gente? Porque já sabemos que ele não vai ser mandado embora, que ele vai continuar até o final do ano, tenho certeza disso. Né, seu Casares? Você vai ficar bancando ele até quando, hein, Casares? Você chegou naquela coletiva que depois da derrota pro Internacional, você falou que vamos deixar ele, confiamos no trabalho do Rogério e tal. Já foi um erro, você sim, seu presidente, você sim. Já foi um erro você ter renovado o contrato dele antes da partida contra o Palmeiras na Copa do Brasil, na partida de volta. Sem ele ter dado resultado nenhum. Ele perdeu o Paulista tomando sendo humilhado, tomando de 4 pro Palmeiras. E depois ele perdeu a Sul-Americana. E vocês estão mantendo ele aí até agora. Até quando? Mas enfim. O que eu tenho pra falar do Pardal é o que eu já falei, é o que muitos aqui do canal aqui que fazem vídeo pro YouTube falam. Esse trabalho do Rogério Ceni não é que ele trabalha pouco, gente. A gente entende que o Rogério trabalha muito, ele é um cara trabalhador. Mas o trabalho dele é um lixo. É um lixo. Em 2 anos desse clube ele não tá conseguindo fazer esses caras jogar bola. Quase 2 anos ele não faz esses caras jogarem bola. Muda elenco, muda jogador. E ele não consegue fazer esses caras jogarem bola. E tem gente que fala, ele precisa de tempo. Precisa de tempo. Uma dica, você que fica passando pano pro Rogério Ceni, o Abel Ferreira, no primeiro ano que ele chegou, ele já ganhou uma Libertadores pro Palmeiras. Aí depois teve uma queda que ele perdeu a Recopa, pro Defensa e Justiça, perdeu a Supercopa do Brasil pro Flamengo, perdeu o próprio Paulista pro próprio São Paulo, mas aí depois ele acabou se encaixando direito e voltou a ganhar. Ganhou a segunda Libertadores dele em 2021. Eliminando nós, inclusive. E, gente, esse Pardal, cara, eu só queria entender o que passa na cabeça do Rogério Ceni. Só queria entender o que passa na cabeça do Rogério Ceni. Que é um ídolo, a gente entende. Obrigado por tudo. Assim como o Tele ganhou uma estátua, ele também merece uma estátua. É o maior ídolo que eu tenho pelo São Paulo. Mas ele é um lixo como treinador. É um lixo! E esse papinho de levar tempo, eu já falei, não tem essa desculpinha de levar tempo. O Dorival, no pouco tempo que ele chegou no Flamengo, ele já ganhou Copa do Brasil, Libertadores e o Caralho 4. No pouco tempo que ele ficou no Flamengo, ele ganhou 2 títulos super importantes. Então, gente, o treinador é tudo. Tudo. Não adianta você ter um bom elenco nas mãos e ter um treinador ruim comandando esse elenco. Um comentário aí falando que o São Paulo não tem um bom elenco. Exatamente, amigo. O São Paulo não tem um elenco, já não tem um dos melhores elencos do Campeonato Brasileiro. Mal treinado ainda? Aí fica difícil, né, amigo? Aí fica muito difícil. Mas, gente, só deixa eu rapidinho. Aqui, desculpa aí. Vamos pegar aqui uma garrafa d'água.
Desculpa aí eu ter saído aqui. Mas, o que eu quero explicar com isso? Ah, Léo, por que você critica tanto o Rogério Ceni, chama ele de pardal, de tucano, de tudo mais? Porque na cabeça dele, gente, ele é um cara inteligente, a gente sabe disso. Ele é um cara inteligente, mas ele é tão nojento e burro e teimoso. Digo, tão nojento e teimoso, não sei porque que eu falei burro, mas ele é tão nojento e teimoso que faz com que a inteligência dele seja deixada de lado. O ego dele é maior do que a inteligência dele. Você vê, cara, esse ano, no começo desse ano já, as insistências com Nestor, com Pablo Maia, com essa maldita insistência de Luciano de meia, de Gaopo de centroavante. Olha as convicções desse pardal. Olha as convicções desse treinador, cara. Você botar um atacante de meia e um meia de atacante. Aonde que nós vamos chegar nesse nível? E outra, com esse ponto, digo. Aonde nós vamos chegar com tudo isso? E já vou avisando, gente. Assim como o João falou, esse Campeonato Brasileiro que tá vindo daqui a 2 semanas vai ser o mais difícil de todos os campeonatos brasileiros dos últimos 12 anos. Porque Cruzeiro tá vindo forte, Grêmio com Soares que tá arrebentando tá vindo forte, Bahia tá vindo forte, Flamengo, Palmeiras e tal. Vários clubes estão vindo com muita força. E a maioria virou SAF. Tendo dinheiro para poder contratar bons jogadores, como fez o Grêmio, como fez o Cruzeiro. O Grêmio, não sei se ele virou SAF, mas o Grêmio contratou bem, o Cruzeiro e tal. Não estou enchendo a bola, não estou exaltando eles. Eu só estou falando a verdade. Eles estão vindo muito forte para esse campeonato. O São Paulo tá vindo como? Tá vindo com... Não temos Caleri, perdemos o Caleri. Não temos Ferrarese, que infelizmente ele se machucou. Não temos o Arboleda, que sabe lá Deus quando volta. Vamos como, cara? Vamos como assim com o Campeonato Brasileiro? Vai lutar pra não cair de novo. De novo vai lutar pra não cair, se continuar desse jeito, meu. E ainda mais com as convicções desse treinador, desse projeto de treinador, desse ex-goleiro, como diz o canal do Tidico, como esse ex-goleiro que tá fingindo ser treinador. Ele só tá aí porque os vagabundos ordinários que estão lá ficam exaltando as bolas desse pardal aí. Ai, que ele é ídolo. Ai, pelo tudo que ele conquistou como goleiro. Como treinador ele não conquistou nada na carreira. Ganhou uns títulozinhos lá no Fortaleza. Ganhou o Brasileirão pelo Flamengo, mas nem foi por causa dele. Foi muito por causa dos jogadores mesmo. Também porque o Inter e o São Paulo desistiram desse brasileiro. Então aí, né? Se o Inter faz um gol no Corinthians, um gol no Corinthians, teria ganhado o brasileiro e esse cara não. E o Flamengo não teria ganhado o brasileiro. Você quer dizer o que eu quero dizer? Esse cara não conseguiu fazer o Flamengo jogar, não conseguiu fazer o Cruzeiro jogar, vai fazer o São Paulo jogar? Por que ele fez o Fortaleza jogar? Porque o Rogério Ceni em si já é maior que o Fortaleza. E o Fortaleza também é um clube com menos camisa, tem menos tradição, lá os jogadores se cagam dele. É isso. O Rogério Ceni, ele se deu bem no Fortaleza porque lá ele é a estrela maior. Lá ele manda. Lá ele é maior que o clube inteiro, com todo respeito ao Fortaleza, mas o Rogério Ceni, só ele em si, já é maior que o Fortaleza. Por isso que ele se deu bem lá. E em clube grande, como esses três, que são grandes dos maiores do Brasil, Cruzeiro, Flamengo e São Paulo, ele não vai dar certo. Ele não vai dar certo. Porque aqui ele em si não é maior que nenhum desses três. Ele em si não é maior que nenhum desses três aqui que eu tô falando. Você viu no Flamengo, né? Ele deixava a Arrascaeta no banco, insistia com o Willian Arão de zagueiro, falou que Pedro e Gabigol não podem jogar juntos. Esse é o nosso treinador. E tá aí, insistindo com o Nestor, insistindo com o Pablo Maia, botando o Luciano de meia e o Galopo de centroavante. E eu vi notícia aí que ele vai botar o Pablo Maia de zagueiro. Vai botar o Pablo Maia de zagueiro, meu. Tem como uma coisa dessa dar certa? Me diga,
Tem como uma coisa dessa dar certo? Não tem, infelizmente. Olha, assim como muitos São Paulinos aí, como muitos, eu queria que o Rogério Ceni desse certo no São Paulo, sim. Queria que ele desse certo. Ainda mais como treinador. Eu ficaria muito feliz se ele desse certo aqui no São Paulo como treinador. Mas infelizmente, isso não acontece. Porque o ego dele é maior do que ele. O ego dele não deixa, digo. Ele se acha um treinador. Ele acha que sabe de tudo. Ele nem pede, ele não escuta ninguém, cara. Nem o Muricy, que foi treinado por ele escuta, cara. Sem também contar, né, as perdas dele em campeonatos, né? Perdeu o Paulista, foi humilhado pelo Palmeiras, venceu, teve uma brilhante vitória de 3-1 e foi humilhado no Allianz Parque por 4-0. A Sul-Americana que caiu no colo do São Paulo, essa Sul-Americana, não pegou ninguém, nem na fase de grupos e nem das oitavas até a final. Todo respeito ao Ceará, ao Atlético Goianiense, que foram rebaixados e só passou nos pênaltis. Para chegar numa final, o único adversário um pouco mais complicadinho, mas que também não era desculpa, era o Del Valle, que foi campeão em cima do Palmeiras, em cima do Flamengo agora na Recopa. Porque o clube deles é um pouco mais organizado. É um time bem encaixadinho. Qualquer time que o São Paulo vai enfrentar, que é um pouco organizado, perde ou empata. Como foi o caso do São Bernardo, que ontem foi eliminado. Ah, meu Deus do céu. Foi eliminado da Copa do Brasil pelo Náutico. Em casa. O São Bernardo foi eliminado em casa pro Náutico na Copa do Brasil. Parabéns, viu? Parabéns pra vocês. Mas voltando a falar da Sul-Americana, você viu como foi, né, cara? O Del Valle humilhou, o Del Valle jantou essa cambada aí de cagão ao lado desse treineiro aí. Léo Pelé, que se não tivesse sido vendido pro Vasco, estaria até hoje como titular. Diego Costa, que é um bom reserva, mas que não é pra ser capitão, meu. Reinaldo, é uma piada que tava no Grêmio, né? Meu Deus do céu, cara. É isso, né, gente? Nosso treinador é isso. Porque enquanto o ego dele continuar aí, enquanto ele não parar com esse ego dele, ele vai ser isso. Vamos chegar numa final aqui, ser humilhado lá e tal. É isso. O que vai ser desse ano pra nós? Com esse treinador aí, eu não acredito em nada. Eu não acredito em nada. Nós temos um bom elenco sim nas mãos. Na minha opinião, só pode ter um bom elenco. Claro que não é aquele elenco que a gente queria que fosse, nossa, um real... Não. Mas a gente tem um bom elenco nas mãos. Só que esse elenco é mal treinado. É muito mal treinado nas mãos desse pardal aí. O que eu queria é que o Rogério Ceni fizesse o básico. O básico. O arroz com feijão simples. Não com as insistências, com as teimosias dele. De Nestor, de Pablo Maia, meu. Se eu pudesse, emprestaria esses dois para qualquer clube por aí. Porque Nestor é uma piada de mau gosto. E a diretoria quer vender por 70 milhões de... Como se eles acham que vai ter como se eles acham que os caras da Europa, que os clubes da Europa é tudo retardado e vai pagar tudo isso. Não são, cara. O Pablo Maia eu até vejo uma esperança nele, mas o Nestor, desculpa, uma piada. E é queridinho desse pardal aí, né? Queridinho. Bom, esse é o vídeo de hoje que eu queria falar, gente. O que pode ser da temporada do São Paulo? Vamos enfrentar o Botafogo agora. E se não vencer o Botafogo, meu querido, é risco desse time se classificar em segundo lugar na fase de grupos do Paulista. Quero ver. Eu quero ver o que esse cara vai fazer. Vamos enfrentar o Brasileirão mais difícil nos últimos 12 anos, com basicamente todos do Brasileirão vindo com força, e vamos jogar a Sul-Americana. Eu quero ver o que vai ser dessa temporada com esse pardal. E se perder o Paulista, é pra mandar esse cara embora. Ouviu, Casares? Você tem que deixar esse seu orgulho também de lado, de falar que acertamos de renovar com o Ceni. Porque se o Ceni ganhar o Paulista, você vai bater aqui no peito e falar: eu acertei, nós acertamos de renovar com ele.
Mas não vai ganhar, óbvio que não vai acontecer isso. Então que se você tenha vergonha nessa sua cara de demitir o Ceni, se perder o Paulista. Chega! Chega! A torcida não aguenta mais ver ele ali com aquela cara assim. Não aguenta mais ver essa cara de cu dele com aquele nariz empinado, aquela testa de Sakura. Ninguém aguenta mais. O que a gente quer ver é desse clube campeão. Queremos ser campeão. Eu não quero, é que nem diz Barolo. Eu não quero ter razão, eu quero ser campeão. Mas parece que na cabeça do Pardal é o contrário. Eu quero ter razão e não quero ser campeão. O que eu aprendi nessa minha vida é que é muito melhor você estar feliz do que você estar certo. Mas o Pardal é ao contrário. Ele prefere estar certo do que estar feliz. Se ele perder, se ele não se classificar para as semifinais ou for eliminado nas semifinais, é para mandar ele embora. Porque já tá tendo dificuldade no Paulista. Imagina no Brasileirão. Eu quero ver. Semana que vem vai ter uma novidade interessante, né? Vai ter uma novidade muito interessante para vocês. E nos encontramos no domingo contra o Botafogo. Beleza? Fiquem com Deus. Tenham um resto da semana muito boa. Tchau.